entrar aí comigo. Gente, deixa eu ver certinho, né? Agora eu tô com o quarto episódio, a gente já tem que estar com uma certa expertise aqui nesse Instagram. Cadê? Só um instantinho. Oi, meu bem! Olá, Boa noite! Ai, coisa boa boa! noite. Então, como Tudo bem? estamos? Vamos falar um pouquinho sobre. Tem alguém que quer Oi, aparecer hoje, olá, né? Então, agora já tudo começar. bem? Senta lá bonitinha. Sim. Uhum. Vamos lá, então. Eu vou começar agora apresentando. Falei um pouquinho sobre o que a gente vai falar no início, né, Grazi? Aquela coisa, né? Já foi dando uma Isso aí. iniciada. E vamos falar um pouquinho sobre as qualificações, as poucas qualificações que a dona Grazi tem, né? Tadinha, tem pouquinha coisa no seu repertório, né, Grazi? Isso aí. Vamos lá, então. Graziele Collett, empreendedora na área de eventos, especialista em casamentos, celebrante social, cerimonialista. Foi formado por duas faculdades de celebrações, sendo uma delas a Unicele, uma universidade de celebrante de São Paulo, tendo como mentora a maravilhosa Vera Bernini. É isso? Isso aí, maravilhoso. Celebrante de casamentos, bodas, renovação de votos. Ah, isso é legal, né? Também. É, Patrimônio de 15 anos. Tem uma longa jornada na carreira profissional com atendimento ao público, o que hoje facilita muito o atendimento personalizado prestado por essa maravilhosa. E assim, ó, ela tem um adendo, tá? Porque não é só isso. Agora, presta atenção na parte agora aqui. Atuante também como terapeuta. O que, segundo essa mocinha, obviamente, facilita muito os momentos de passar toda a segurança, tranquilidade para seus clientes, conseguindo proporcionar aquele alinhamento emocional necessário, não, né? Ele é quase que tudo, né? fundamental. Para É, esses momentos tão especiais. Enfim, seja bem-vinda, meu bem. E fala um pouquinho agora da sua trajetória. O que te fez parar nesse universo aí de ser uma realizadora de sonhos? isso aí. Primeiramente, gratidão, Melissa, pelo convite. É uma honra estar aqui participando contigo deste momento. Amei o quadro. É assim, ó, sensacional. Tô amando acompanhar, né? E acredito que tem tudo a ver com o que hoje as pessoas procuram, né? Às vezes a gente tem todo o intuito de criar algo, mas a gente não sabe por onde trilhar. Então é muito bacana onde que a gente tem assim esses momentos de conexões, né? Uhum. Bom, a minha trajetória. Sempre trabalhei no comércio, já fui também atuante na indústria, né? Nasci e cresci aqui em Sapiranga. Então, tem um trajeto aí bastante no ramo da indústria, mas sempre com atendimento ao público também. Sempre fui aquela pessoa assim que amei esse contato com as pessoas, né? Essa coisa mais intimista. Então, agora nesses últimos anos que eu comecei a vamos dizer, depois da pandemia, eu acho que não teve quem não se reinventou depois da pandemia, né? Com aquela desculpa, né? Pra gente Isso se aí, mexer. mexe no que precisa, né? Isso aí. E eu comecei a trazer um novo olhar para mim, para o meu lado profissional, né? Eu sempre gostei dessa questão de lidar com as pessoas. Então, me aprofundei no ramo terapêutico, né? Busquei isso. E onde quer que eu vá hoje, essa questão do equilíbrio, do servir, né? De tu ter essa empatia de te colocar no lugar do próximo, isso faz parte do meu cotidiano, né? Isso não tem como negar. E foi justamente no meu último emprego de CLT que eu tive, que foi numa loja maravilhosa de noivas que eu trabalhei, que eu me descobri realmente no mundo das noivas, das debutantes, né? E foi fantástico. Eu digo, às vezes Deus faz as coisas realmente assim para tu te alinhar, mesmo que tu não entenda na hora, né? Mas traz aquele alinhamento, né? Uhum. Na verdade, assim, eu tava ouvindo a tua história e tu viu que tudo que tu fez, independente de comércio, indústria, tudo foi te levando para esse caminho. Sempre a E, gente fala que nada é por acaso.
E a gente deveria apreciar cada lugar que a gente esteve, pessoas, o chefe, enfim, porque faz parte da nossa caminhada. No momento que a gente aprecia o que a gente está fazendo, porque é o que se tem para o momento, a Isso, gente permite que a evolução aconteça dentro da gente. Ai, e isso assim, para pensar nisso, né, Grazi? Nossa, é uma sim, coisa assim que a gente ser grato por toda a nossa história, independente do que a gente tenha feito desde o início, mas ser grato, né? Entender sim. que tudo faz parte. E entender, e que nem tu disse, né? Tu poder ter esse olhar, aproveitar ao máximo. Eu sempre fui aquela pessoa assim que eu gostava sempre de tirar o máximo daquela situação, né? Às vezes nem era o meu trabalho, mas eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais em cada situação, porque para mim, quando eu ser, poder mostrar para as pessoas o meu trabalho, eu entender daquilo que eu estou falando, né? Tipo assim, eu vou vender um produto, eu não posso vender o preço do produto. Eu tenho que entender do produto, O né? Eu tenho valor que do saber produto, né? realmente isso aí. Eu acho que esse é um dos segredos da nossa vida profissional. É cada coisa que tu fazer, tu faz o máximo, né? Dá o teu melhor, faz aquilo de coração. E isso sempre tive dentro de mim. Até isso foi uma das grandes coisas que me despertou essa questão da celebração. Olha como uma coisa, que nem tu disse, uma coisa vai interligando a outra, né? Sem que a gente perceba. Eu sempre fui muito romântica, muito assim, emocional, então tudo que eu fazia tinha aquele toque mais emotivo. Às vezes as pessoas até diziam que é muito coração. Tu não serve para essas coisas, não. Tem que trabalhar com coisa que. E eu, inconscientemente, vamos dizer assim, fui gravando, né? Uhum. E hoje eu consigo utilizar toda essa minha sensibilidade no meu trabalho, que é as celebrações, né? Mas é um momento, né? Porque, especialmente, vamos dizer assim, agora, casamento, que é uma coisa que tu faz bastante. Isso é um momento que tu leva para a vida. Então, o que tu consegue Sim, proporcionar de deixar as coisas no lugar para noiva, especialmente, que a noiva é que mais. Não adianta, por mais que é, muitas vezes a gente vê o noivo que pega junto, nada como a noiva. Para a noiva é diferente, mas tem alguém que alinhe, que faz com que ela curta o processo, porque o casamento começa. Grazi, quanto tempo antes, mais ou menos, é o prazo ideal para começar a pensar para que seja mais favorável, porque na hora da noite em si dê tudo certo. É, eu acho até engraçado, porque muitas vezes assim, Grazi, falta um ano, mas eu já gostaria de ver contigo. Perfeito, né? Eu acho que essa questão da organização é fundamental. Um ano é um excelente prazo. Por quê? Porque são várias questões, são vários detalhes que a gente organiza, né? São inúmeros setores que são envolvidos e que a gente depende de agenda, de profissional, né? E como é um trabalho personalizado, muitas vezes tu precisa providenciar, mandar fazer artigos. Então, e a gente sabe que hoje a gente consegue muita coisa na internet, né? Isso demanda tempo, demanda organização. E eu gosto muito de trabalhar com a essência do casal. Ai, Então eu digo assim, vamos falar um disso. ano um ano é um prazo assim excelente. Claro, pode ser menos? Pode, não quer dizer. Mas assim, se tu quer começar a organizar, um ano antes está excelente. Ah, Grazi, nós decidimos por algum motivo, né? Muitas vezes decidem viajar para o exterior ou estão com outros planos, querem fazer aquela bênção, né? Fazer aquela celebração. Não tem problema, 6 meses antes. O que hoje eu não faço, já fiz, e eu não faço é tipo assim, ó, daqui 30 dias tem um casamento, tu faz para mim? Dificulta. Na Olha, eu celebração é desafiador, no cerimonial, mais ainda. Então, um ano antes, de 6 meses a um ano, um prazo excelente. agora, pior que a gente tu entrou no setor essência das pessoas. Fala um pouquinho sobre como, que acredito que essa parte terapêutica, energética que tu usa, acaba contribuindo porque tu está aberta para isso, para enxergar as pessoas. Vamos falar assim, porque como a gente estava falando das piras também, que envolvem, né, tudo isso, vamos começar a Sim, falar, vamos começar a falar sem o modo piras agora. Já já, mas bora lá. assim,
Vamos dizer um casamento, tá? Um casamento que não tenha outro, que o casal esteja realmente alinhado. Como é que é esse processo de tu conseguir descobrir, porque querendo ou não, por mais que às vezes a gente, por isso tu falou talvez um ano antes, para começar a conversar e entender como é que é a dinâmica, porque muitas vezes as pessoas falam que elas são de um jeito e não é tão bem assim. E eu já vi falar de pessoas que nesse processo deste, por exemplo, um ano, elas mesmas se descobriram coisas que às vezes elas Exatamente. não se davam conta que eram importantes ou não importantes para ela. Fala um pouquinho disso, Grazi. E isso é muito interessante, Melissa, porque o fato de ter esse contato, né, durante um período mais longo com o casal, às vezes a gente consegue sim fazer essas conexões entre o próprio casal, né? Às vezes até aquele fato assim de não ter a habilidade de falar o que um quer para o outro, entende? Imagina que o outro vai gostar, então faz. Aí tu percebe que o outro tá fazendo porque tá imaginando que o outro vai. Então, se tu vai conversando, e eu gosto muito de conversar com ambos separado também. Por Uhum. quê? A gente faz aquele encontro pessoal, depois eu troco aquela experiência com o noivo, troco a experiência com a noiva, com os pais das debutantes, com as debutantes. Então, assim, ó, é um trabalho personalizado que eu acho muito interessante, justamente por causa disso. Porque às vezes tu mesmo começa a trazer um olhar para dentro de ti e tu consegue aproveitar mais esse processo. Sabe? Que nem tu diz assim, ó, as piras é o que mais tem. E num processo de organização de evento, menina, vou te dizer assim, ó, é muitos. Vão surgindo ao decorrer do tempo e se tu não tiver alguém que tá ali do teu lado, que te dá um norte, pira mesmo, viu? Assim, quando tu entrou nesse assunto agora, o que veio na tua cabeça? Te veio uma pilha que, tipo, acontece bastante, que, tipo, ai, que daqui a pouco, manejada de uma maneira diferente, nem precisava ter, porque às vezes eu também percebo que as pilhas, dependendo se não bem manejadas no casal, podem influenciar até na tua dinâmica, né? Como é que tu. Sim, sim, Conta pra gente uma exatamente. experiência aí, Uma sem nomes. coisas assim que eu percebo bastante é justamente, vamos falar, no caso assim, de um caso de debutante, tá? Uhum. Uma debutante vem, hoje, né, são inúmeros estilos, sempre teve, mas hoje a gente tem essa gama maior, né? Então, são inúmeros modelos de vestidos, cores, né? A magia vem da essência daquela festa. Aí os pais me procuram, às vezes, querendo um estilo de festa. Só que aí tu vai ter contato com a debutante, tu vê que não é o estilo da debutante. Às vezes a gente acaba até quase realizando um desejo de mãe. A gente, né, eu digo assim que 50% de uma debutante, às vezes, é o desejo da mãe. Então, a importância da gente poder ter esse contato. O que passou? Passou alguma lembrança, alguma coisa assim, né? A gente já foi Então, debutante, a gente sabe. gente, isso acontece. Isso assim, ó. Gente, não é possível que não vai ter ninguém uma pilha dessas. Mas assim, em situações que uma filha é tipo assim, é levada, né? Assim, levada para fazer 15 anos, para debutar. Mas realmente não é o sonho da filha. A filha simplesmente ela obedece porque é o melhor que ela tem a fazer, porque na verdade é Não o tem muita sonho escolha, da às mãe. vezes. Oi? E Não tem muita escolha, às vezes vai, né? é o que é o sonho da mãe. Aí vem a minha pergunta. A essência, sabendo que tu consegue perceber que a filha nem por ela nem faria, porque eu tenho uma história. Por mim, eu debutei, eu fiz 15 anos, eu só, tipo assim, sim. Pra mim, não, né? Enfim, porque a minha Uhum. mãe tinha um desejo muito forte disso. Eu entendo isso nela. Por isso que eu aceitava de muito bom grado, mas eu, por mim, gente, eu ia viajar. Eu ia viajar. Mas o fato é que aconteceu e ia acontecer independente se eu quisesse ou não quisesse. Como é que tu vê essa questão da essência? Aonde é que tu olha? Contextualiza aí pra nós. Isso foi das minhas primeiras. A minha primeira assessoria de debutante foi um caso assim, sabe?
eu via que a menina não queria e que ela, de uma certa maneira, ela não aceitava muito a questão, ela não aceitava a questão da festa, para ela nada ela queria. E a mãe e o pai ali firme, porque filha única, né? Era o sonho deles ter os 15 anos. Mas ela já tinha outra mentalidade, ela já estava com outro contexto. E numa primeira vez eles vieram, ela olhou, ela não se agradou, né? Ficaram de pensar, questão de vestido. Na segunda vez eles vieram, já foi mais tranquilo, mas eu tive que me aproximar da filha para entender a filha. Fiz essa minha aproximação com ela, depois eu fui com uma aproximação com a mãe, né? E a gente conseguiu conversar, entender. Hoje, né, a gente tem muito essa questão do vestido da princesa, o vestido de entrada, o vestido da baladinha. Então, é isso, tu entendeu por que ela não queria? Ela não queria aquele vestido de princesa. Ah, ela dizia pra mim, Grazi, eu até queria, mas eu queria uma festa assim mais minha, mais íntima, dos meus amigos e tal. Então a gente fez essa dinâmica entre as duas, tá? Então quem sabe tu entra com o vestido da princesa, né? É o sonho da tua mãe, né? Querendo ou não, isso é algo assim do coração, né? Pra Qual ela a é mãe que não importante, sonha né? com isso? Pra ela foi importante, entendeu? E saber trazer essa empatia pro coração da menina para com a mãe também. E foi lindo, porque eu tive a oportunidade de estar assessorando elas, porque foi assim, ó, um ano maravilhoso de contato. Às vezes nem era dia de ver nada lá na loja e elas passavam, sabe? Ou para ir lá me dar um oi, ou para ver alguma coisa. Então se cria laços. As pessoas se conectam nesses processos. E eu comecei a ver que realmente às vezes é isso que a pessoa precisa, sabe? Às vezes essa falta assim de um olhar para o outro, para a necessidade, precisa desse meio de campo, né? Porque muitas vezes, né, Grazi, tu realmente tu entra como fator de equilíbrio que tu tá olhando, tu olha para uma e olha para outra. Porque tem situações que se elas ficam no embate, não acontece nem para um lado nem para o outro. E a Não, frustração pode acontecer. E como é uma data importante, seja para aniversariante em si, para a mãe ou para ambas, é um momento que quer se levar para a vida. Então, ter essa sensibilidade de entender que tu tem que olhar para os dois lados e não só para um e equilibrar isso, né? Alinhar e ser ouvido. Às vezes é um clamor de ser ouvido também, né? Às vezes de ambas sim, as partes. Então, tu ter sim. isso, nossa. Mas deixa eu perguntar outra coisinha para ti. Fiquei sabendo que a senhorita dá até assessoria na questão de vestimenta. Então é serviço completo mesmo, então, né? Sim, eu costumo, assim, né, Melissa, quando eu assumo o papel da celebrante, então são os serviços que eu presto, mas não tem como tu fazer um pacote completo. Ah, cerimonial, celebrante, não. A gente faz as opções, né? Sim, sim. Mas sim, é algo que eu amo de paixão, porque a gente vê, às vezes, que tem muitas noivas que não têm a mãe presente, ou não tem alguém que tenha essa disponibilidade. Então, eu já trabalhei nessa área das roupas, né? Eu entendo das questões dos ajustes. Então, isso me trouxe também essa poder participar desse momento, vestir a noiva, né? Trazer essa satisfação, porque muitas vezes o que já havia acontecer, tá? Chegar lá na hora do casamento, tá um véu meio solto, ou um vestido que não tá bem fechado atrás, saias de armação, às vezes, guria, de reclamação que a gente tinha do pessoal que ajudava, né? Muitas vezes no próprio salão, ou né, alguém que não tem essa preparação. Não, isso exige muito cuidado, porque são peças grandes, pesadas, muitas vezes. Então eu comecei a fazer assim por carinho mesmo, sabe? Ah, mas quem sabe eu vou te dar um suporte, né? E isso foi se desenvolvendo, né, nessa questão da assessoria. Então, eu amo fazer isso, porque é uma segurança. A noiva entra com toda a segurança, ela entra assim, ó, tranquila, tá bem vestida. E a troca de roupa, hoje em dia tem mais de um vestido também para as noivas, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso. E eu amo fazer isso, né? Deixa eu te perguntar outra
pira, tá? Como é que tu te veria? Se já não se viu, como é que tu imagina que tu se veria? Eu olhei muitas vezes os episódios, eu não me lembro o nome do, que era uma série, né? A série americana, que falava desse momento do casamento. Nessa situação, a noiva queria muito, ela estava muito feliz com o casamento, ela estava assim, nossa, era o momento dela. Mas a mãe queria opinar em tudo. Por exemplo, vestido. Bom, vestida é meio que a cara da noiva, né? E eu via situações de que a noiva estava, tipo assim, se amando e a mãe. E meio que impondo o seu lado, né? O gosto dela, porque não necessariamente é o mesmo gosto. Isso acontece? Como é que se maneja isso? Acontece. E como acontece? Acontece muito. Até em atendimentos de noiva, né? Nesse lugar que eu trabalhava, acontecia muito. E o que é muito normal é uma pira, né? Pira pro atendente que tá ali, que quer trazer alguma coisa, porque todo atendente desse ramo, ele tem uma certa sensibilidade, né? Não tem como. Então, existiu momentos onde que nós via a noiva chegar com as irmãs, com as madrinhas, com a mãe, com a sogra para escolher vestido de noiva. Uhum. Gente, Muita é opinião. furada. Muita opinião. Ou Aí, uma vai gostar da renda, ou outra vai gostar da pérola, ou outra vai gostar do liso, ou sabe? mas daí o E no fim ela. importante seria as pessoas opinarem pensando na noiva, né? Isso. Mas isso, aí que tá a complicação, né? Pode ter É. quem pense e quem não. E aí, como é que a cara de paisagem que vocês ficam, como é que faz? E daí às vezes tu vê que a noiva não tá gostando. Sabe? Aquela coisa assim, mas não é o meu, mas daí eu trouxe. E já aconteceu de nós dizer, né? Deixar tipo pré-reservado e pedir pra noiva voltar em um outro momento. Já aconteceu. Porque a gente vê que não é algo confortável. Claro, tu levar alguém junto para te auxiliar, tudo bem, mas tipo assim, ó, e escolher vestido e levar uma turma de gente junto não é legal, porque não vai te auxiliar. Então leva uma pessoa íntima, sabe? E muitas vezes eu gosto muito de dizer assim, não mostra teu vestido nem para as madrinhas. Deixa dar aquela sensação assim do ato, daquela surpresa, daquela magia. Então, se tu quer levar alguém, leva alguém que tenha mais essa conexão com o teu estilo. Sabe que tu confia, que tu sabe que vai E ser que algo vai assim, te entender, né? Uhum. isso, e que vai te Ó, auxiliar, não levantar mais diquinha. questões, né? Exato. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas talvez essa pergunta vai ficar, tipo, uma resposta da Grazi pessoa e outra da Grazi celebrante, porque daí eu não sei em que ponto você está nessa situação. Mas qual Uhum. é o momento que você acha mais bonito no casamento em si? Ah, eu sou muito assim, como eu disse, eu sou muito romântica, sabe? Eu gosto muito, num primeiro momento, quando tem essa conexão dos votos, eu acho que é um momento lindo. Por quê? Porque é onde que às vezes os noivos eles têm eles param para se olhar, param para olhar para o relacionamento e para fazer essa declaração é algo que vem muito, muito sincero, sabe? Então eu acho que ali a gente consegue perceber muita sensibilidade do casal. Muitos noivos eles pedem ajuda. Ah, eu quero escrever tal coisa, mas eu não sei. Como eu faço? Sim, Ah, eles mas têm eu o quero dizer caminho. assim, entendeu? Mas é tranquilo. Mas eu acho lindo esse momento. Mas aquele momento que, para mim, eu vou dizer assim que é uma honra a gente ver, né? É um momento assim onde que a noiva entra e, e vê o noivo lá no altar. Essa conexão para mim é surreal. É Eu vou, surreal. eu vou te dizer, eu vou te dizer que eu, quando eu vou em casamento, eu olho sempre, porque
Eu não sei. Eu acho que também é uma questão de conexão, obviamente, Isso. mas quando a noiva entra, eu olho pro noivo, pra cara Isso. A dele, e ele reação. transparece o que ele tá sentindo naquele momento. Eu acho tão lindo, bonito, é verdade, arrepiar. Porque ele não sabe nada que tá vindo, né? Ele não tem noção. E é aquele momento, tipo assim, do tudo ou nada e de recepção. Não sei. Mas eu acho tão lindo. Sim. Eu É realmente, lindo. claro, depois É a gente vai lindo. pra noiva, Essa obviamente, né? Mas conexão, essa conexão da entrada, de ver eles assim, ó, se conectando naquele momento, é, é muito. Vai muito além dos olhos físicos, sabe? E eu gosto muito de trazer isso assim, antes também. Mas na hora é um dos meus momentos preferidos. sim. Grazi, eu queria te fazer uma pergunta. Tu falou um pouco do teu processo, como é que foi, mas quando que claro que talvez não no momento, mas hoje pensando na tua história, o quando tu era mais jovem, dava um pouco num desses momentos que tu passou, que fez com que tu percebesse que poderia ser diferente, que hoje tu tem essa atenção em relação ao detalhe que para ti era importante, talvez não tenha acontecido, ou aconteceu de uma maneira que foi tipo, muito marcante e que tu quer passar para os outros também. O que tem nessa tua história mais intimista que hoje tu vê que fez muita diferença para ti estar onde você está hoje? Eu sou casada, né, com o Sadia há 23 anos. O nosso casamento foi um casamento muito simples, mas eu sempre sonhei em ter aquele casamento assim, onde que eu sempre fui muito de olhar filme romântico, até hoje. Até hoje. Tu quer ver eu me realizar? É botar um romance ali, sabe? Onde tem aquela conto de fada. Amo! Não, eu falo E pra minha filha, que minha filha adora princesa, coisa assim, né? Mas tem dias que ela não tá afim. E eu olho pra sim, Isa, hoje a mãe quer olhar filme de princesa. Ai, não, mãe. Sim, minha filha. Ai, mãe, já até sei como tu quer olhar. Eu sei esse mesmo. exatamente. Exatamente, já tem. E eu sonhava com um casamento assim, onde que eu fosse ter o meu dia da noiva, tranquila e serena, chegar no meu casamento, ter aquelas palavras lindas que enaltecesse o casal, sabe? Na hora de tu ir para dança, não ser uma valsa tradicional, mas ser aquela valsa assim de conexão. E tem até hoje, tem um filme, até não sei se tu já assistiu, mas provavelmente já, que eu não conheço ninguém que não tenha assistido ainda, que é o filme Dirty Dance, do Patrick Swayze. Tem até o DVD, né? A Esse aí. música, até hoje, guria, tu quer ver? Eu entrar numa nostalgia é olhar o filme e escutar as músicas, né? Eu tenho a seleção no meu Spotify. Tem música que não E adianta, né? eu queria muito aquela música, a música final do filme. E foi horrível. Foi assim, horrível. Porque a pessoa que estava colocando a música não soube colocar no momento certo. Teve várias questões assim que durante a celebração não foi como eu quis. Foi uma coisa assim muito lida, muito superficial na hora do casamento. Eu passei o dia inteiro atendendo o telefone, me estressando com tudo de decoração, tinha que correr em salão para ver se estava certo, se não estava certo. Sabe, naquela época eu não tinha essa noção de que tinha que ter alguém por mim, né? Há 23 anos atrás, digamos assim, eu não pensava nisso. Eu pensava, não, vou pagar o pessoal que vai ser responsável e tudo bem. Não, guria. Grazi, chegou a comida, chegou o chopp, chegou a decoração, chegou. Nossa. Sabe, o meu dia, assim, ó, eu terminei minha festa de casamento podre de cansada. Não aproveitei quase, assim, na questão de relaxar e curtir. Tu faz investimento, né, Melissa? As pessoas, Claro. é isso que eu penso, sabe? É um investimento alto, né? Vamos brincar aí. Tu não gasta menos do que 30 mil hoje num evento. Não gasta.
é daí para mais. Então pensa, a pessoa se dispõe a fazer esse investimento. É um momento, é um marco na vida, né? Tanto numa formatura, quanto num casamento, numa festa de debutantes, uma renovação de votos. Imagina, 25 anos de casado, 50 anos de casado, né? Então tu precisa aproveitar, né? Eu Vamos pensar no acho uma pensamento. injustiça. Vamos pensar em uma utopia de que todos os prestadores de serviços que tu né, fechou negócio, todos eles te entregaram tudo certinho, tudo deu certo. Agora, tu imagina para a noiva receber todos no mesmo tempo e acontecer isso que é o administrar isso. E tu pensa, Isso. 30 mil é tipo assim, o mais simples, né? Porque hoje em dia qualquer coisa. Então, uma Sim, celebrante é uma parcela muito é pequena. É um investimento. Eu digo que o gigante. celebrante é um investimento para os noivos, não é um É, gasto, não é um custo, é um investimento. Porque tu fica tu curte o momento, né? Tu curte sim, tanto o pré, o pós. Então é isso que as pessoas têm que começar a pensar que não é um investimento para si, para ter memórias, né? Para não isso. lembrar de perrengue. Perrengue eu nem sei, teve perrengue? Oxe, nem fiquei Hum, sabendo. Depois a peça É, me contou que teve uns perrengues lá, mas eu não fiquei nem sabendo. Aí que dá isso. graça, né? Até foi muito engraçado, porque agora o último casamento que nós tivemos agora no dia 30 do 11, depois que a gente começou a conversar com os noivos, né, e alinhar algumas coisas, eles disseram, nossa, mas nós não vimos isso, como é que isso aconteceu? Sabe? Essas coisas é normal acontecer. Gente, não tem um evento que não tenha uma outra, um frio na barriga, vamos dizer assim. Sempre tem, né? Mas a diferença tá aí. Em tu ter alguém que está ali na frente, né? Que vai botar a cara e resolver, ou vai estar toda hora lá, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Entende? Não faz sentido, para mim não faz sentido daí. Tu ter um evento, é a mesma coisa, vamos pensar, né? Uma festa de criança, algo simples para todo mundo ter uma ideia. Às vezes tu vai fazer sozinho, imagina tu fazer todos os doces, todos os salgados, fazer a festa. Vai chegar na hora, tu vai estar, não vai estar aproveitando, né? Tu vai Mas ter que estar sempre ali repondo, sempre correndo. O que que tu aproveita de uma festa? não vai nem longe, na verdade. No início do ano, eu fiz uma festa para minha filha. É tipo assim, pouquíssimas pessoas, com os amiguinhos selecionados que ela convidou. A gente se vira nos 30. É, Agora, tu imagina é uma coisa maior, né? é. Grazi, eu queria também ressaltar algo. Eu tenho uma experiência de um casamento que eu fui há uns anos atrás, mas casamento de príncipe e de princesa. Além dos noivos serem isso, e são até hoje maravilhosos, uma energia gostosa, né? Todo o espaço era tipo assim, por onde é que tu olhava, enchia os olhos, era flor, flor, gente, era assim, impecável. E não tinha um canto sem algo, tudo. E o que aconteceu? Então foi um espetáculo mesmo de casamento. No dia Uhum. seguinte, nós fomos almoçar com os noivos, só que daí não é todas as pessoas, algumas pessoas, né, que eles convidaram que foram almoçar com eles. E foi no mesmo Uhum. lugar. Só que o pessoal da equipe já estava desmontando tudo. Eu entrei naquele lugar, era um pavilhão enorme, branco, parecia uma fábrica, uma empresa, sabe? E eu olhei, eu me lembro que eu pensei, gente, isso tem que ter muita habilidade, sensibilidade para enxergar aquilo pronto, né? Porque assim, foi pensado em cada detalhe. É um dom, né? De tu conseguir imaginar. Claro que os noivos, eles colaboram, eles dão as dicas, mas eu acho que a celebrante consegue ver tudo já meio que pronto ali, né? E isso a fazer acontecer, nossa, eu valorizei ainda mais porque aquilo ali foi uma coisa que eu vi e me chamou muito. Eu fiquei chocada, chocada com o antes e o depois. Ou chocada passada. Chocada passada. Chocada passada, isso aí. Mas tu sabe que essa questão, assim, ela é muito, muito particular de cada noivo, né? Eu já tive noivos que não quiseram flores. Teve outros que já quiseram. Então,
tu poder entender o que eles querem, que nem tu disse, até hoje eles são o príncipe e a princesa. Sim. Essa é a diferença de tu trazer a essência para uma celebração de casamento, né, para um 15 anos, é tu poder olhar para a pessoa, quando os convidados chegam no local, e dizer, nossa, Cara, esse casal, a cara deles. Desde uma lembrancinha até o altar que a gente monta, assim, que fica perfeito, fica lindo, né? Desde aquele mais minimalista até aqueles eventos, assim, mais, vamos dizer, elaborados, né? E hoje a gente tem profissionais aí que são fantásticos nessa questão, assim, de trazer, criar esses projetos, sim. né? Criar essas questões, assim, de dizer, a gente diz, nós pensamos em algo assim, assim, assado. O que a gente pode criar mediante essa situação, né? Inclusive, existe mais tipo de celebrações, que até eu quero explorar um pouquinho aqui com vocês, que é aquelas celebrações onde que vai só o casal, né? Eu quero um casamento, Grazi, mas eu quero fazer uma celebração só eu e meu noivo, né? A gente quer fazer um casamento sozinhos. Num lugar assim mais natureza, mais reservado. Existe, né? Que é o elopement que a Se gente eu me fala. É casasse, seria lindo com também. certeza. No máximo uma filha junto. Uma filha assim, obviamente. Então, né? E assim, como eu falei no início, né, da Vera Bernini, meu Deus, essa celebrante, ela é assim uma inspiração para mim, porque ela traz toda a magia dentro das celebrações de casamento dela, né? Ela foi uma das pioneiras mulheres celebrantes no Brasil. Então ela traz assim muito, ela faz casamento e ela traz isso para nós muito, né? Da gente criar essa magia. Às vezes está ali adormecida aquele sonho infantil, aquela questão assim mais romântica e que hoje é deixado de lado, né? Hoje a rotina exige tanto das pessoas que tu deixa o teu emocional de lado. Tu deixa aquela tua sensibilidade. Então, quando tu para e tu adentra esses assuntos, a gente consegue aí grandes motivações para fazer trabalhos assim fantásticos. Me corrija se eu estiver enganada, mas eu acho que além disso, as pessoas às vezes ficarem mais práticas e esquecer o lado sensitivo, que todo mundo tem, claro, em maior ou menor grau, mas também, tu acredita que a questão do que os outros vão pensar é um ponto importante nessa tomada de decisões? Se eu acho importante, Não, se tu os acha outros que isso assim, isso influenciam. mexe com a pessoa numa decisão? Eu, eu, eu digo que sim. Muitas vezes, às vezes eu pergunto para a pessoa, tá, mas tu tá fazendo esse aspecto, tu quer fazer por quem? Quem gostaria, né? Tipo assim, tem casamentos que os noivos não bebem, né? Tipo assim, a gente tem que olhar para muitas questões. Os noivos não bebem e o pessoal não bebe. E daqui a pouco, por uma, duas pessoas, às vezes eles botam lá. Então, eu acho que às vezes tu pode ter essa sensibilidade de olhar e. Não, mas o casal é assim, né? Tu Sim. tem que olhar para os convidados, tu tem que olhar para um todo. Na decoração, a mesma coisa, né? Na celebração, a mesma coisa. É lindo, daqui a pouco, os noivos querem uma celebração onde que tem um movimento dos padrinhos, que eles não vão ficar sentados, eles ficam em pé. Eu já ouvi reclamação de padrinho, não, mas a gente tem que ficar em pé a cerimônia toda. Digamos assim, né? A celebração é o quê? Uns 30 minutos? O que custa? Sim. Sabe? Os noivos querem, eles desejam algo nesse estilo. Então vamos fazer, né? E também pensar, mas isso, claro, não é só em casamento, nesse tipo de decisões, mas quantas pessoas estão tomando decisões importantes para sua vida, né? E o casamento é uma decisão muito importante, é um momento muito importante, mas eu acredito que pensar no eu posso me arrepender do que eu faço, né? Mas não do que eu não faço. Isso. Porque às vezes, porque é o olhar daí de tu perceber, mas isso não é a tua cara, por que tu tá fazendo isso? Tu tem certeza que tu quer? Né? Porque daqui a pouco eu tenho uma situação da minha formatura. A Uhum. minha formatura aconteceu quando o conselho na veterinária, né? Que eu sou Uhum. formação,
Eles decidiram que eu ia fazer uma prova, começar a fazer aquela prova tipo OAB. Naquela época, hoje nem existe mais, porque nem não deu certo. Até porque a veterinária é muito abrangente de fatores. Mas Uhum. qual que era a situação? Já ia começar a funcionar naquele momento. E ninguém nem sabia, nunca tinha acontecido isso. E nós tínhamos que nos formar ainda no ano que a gente estava estudando. Porque se passasse para o próximo ano, janeiro do próximo ano, ia ter que fazer a tal da Uhum. prova. E o que aconteceu? Estava feita toda a questão da festa em si, né, de formatura, para janeiro. E foi de última hora, literalmente, que puxaram a colação para dezembro. E o que aconteceu? Ficou dissociado. Quando chegou a parte da festa, daí foi aquela coisa tipo assim, bah, eu vou ou não vou. E eu me lembro que naquele momento, o meu namorado da época não poderia estar naquela data. E ele não gostaria que eu fosse sem ele, mas era a minha turma. Fui questionar meu pai. E ele disse: Ah, eu também acho melhor tu não ir. E a Melissa foi? Melissa não foi. Melissa se arrepende até esse preciso momento. Por que que eu não fui? Não tinha nada a ver. Era um momento muito importante para Que mim, eu. mas para agradar os outros, eu não fui. E me desagradei, porque hoje ainda levo isso para mim. Então é isso, assim, a gente entender que tem coisas que é melhor se arrepender do que a gente fez e não do que a gente não fez, porque a gente pode perder oportunidades de conviver com pessoas, de reviver, de criar memórias, né? Porque obviamente que teriam Isso. surgido. E o pior era assim, depois, porque tu não foi, porque não sei o que, eu devia ter ido. Vamos mudar de assunto. Batendo arrependimento de novo. Mas tu sabe que Mas essa foi triste, questão, às né? vezes. Mas isso geralmente acontece, Melissa, exatamente com as pessoas que são mais próximas, né, de nós, que a gente quer ter essa, digamos assim, essa lealdade. E por lealdade, por amor, a gente deixa de fazer muita coisa, É né? porque eu Agora busquei entrando validação neles. Mas a isso, validação naquele momento, que eu que passei o o processo processo. né, de todo, do ensino como um todo, era um momento que eu abri mão. E eu não deveria ter aberto mão. Agora só posso viver com arrependimento. Mas É, aí é um as, a, é, aprendizado pra gente isso. entender, gente, eu não ia fazer nada de errado. Eu tenho meus valores, né? Então, se acontecer um outro momento com decisão importante, né, que te leva para a vida, Uhum. para a gente pensar sempre e o que vai fazer mais sentido para a gente. E porque a gente vai pensar no futuro, porque casamento, formatura, 15 anos, é tudo uma coisa que tu leva para a vida. É É, diferente, né? É é, diferente esse momento que tem hoje e em dia. uma das coisas que eu ouço muito, tá? É o seguinte, quanto aos eventos. Ah, mas eu tenho muitos conhecidos, mas eu tenho uma família enorme, mas eu tenho muitas pessoas que nós deveríamos convidar. Mas daí eu te pergunto, mas e quem convive contigo? Né, Ai, às que vezes. ótimo! Nossa, E isso é dessas uma pira, né? pessoas, isso é algo assim que às vezes mexe um pouco, sabe, com as pessoas. Mas eu sempre digo assim, ó, é um momento único. Tenha do teu lado aquelas pessoas que realmente fazem a diferença no teu dia a dia, que te trazem contribuições, né? Eu já vi muitas questões, às vezes, das pessoas de última hora, não, nós não vamos poder ir, ou nós não vamos. Ótimo, então vamos colocar outros, entendeu? Mas tu Uhum, entende que às vezes tu tem que saber para quem que tu tá fazendo. Faz sim. para quem? Para as tuas pessoas mais íntimas. Eu acho que passou aquela época de tu fazer assim para aquele enorme, né? Antigamente a gente tinha que ter aquele padrão. Não, hoje em dia já traz muito mais essa visão mais íntima, né? Mas eu acho também aquela muita coisa. Ah, mas se eu convidar fulano e não convidar Beltrano, o que que vai achar? E Nisso, tu isso vai aí. engatando e quando vê que tem muitas pessoas que não faz diferença. E também tem outra coisa que eu queria conversar contigo como é que tá hoje. Mas como
que eu tenho conhecimento, como tem pessoas que confirmam e não vão. Tu sabe que isso, no meu trabalho, eu tenho uma questão que eu gosto muito de fazer. Às vezes dá mais trabalho, tá? Mas a gente marca a data de confirmação. Eu geralmente coloco uns 15 dias antes. Aí eu retorno uma semana antes. E mesmo assim, ainda, às vezes a gente fica sem retorno, tá? Então, tu põe a data para as pessoas, mas às vezes tu sabe que eu já percebi que às vezes é algo assim tão inconsciente, tipo, eu não... Sim, sim, nós vamos. Mas existe uma programação, precisa ter uma programação. E às vezes quando eu vou falar para as pessoas, né? Ah, a gente está organizando e para melhor te atender e tal. Ai, Grazi, desculpa. Não, tá tudo bem, mas as pessoas hoje em dia, como é que eu vou te dizer? É tão superficial muitas coisas que eles não dão importância, Sim. né? Então, essa é a questão de, às vezes, a gente dizer, faz o teu evento, faz o teu casamento, mas faz para aquelas pessoas que realmente vão valorizar contigo esse momento, estarem ali. né? E tu percebe direitinho daquelas pessoas que logo te dão um retorno e daquelas pessoas que, às vezes, tu tem que estar ali 2, 3 vezes chamando. E eu faço 2 chamadas. Depois da data, eu faço 2 chamadas. Depois Se não disso, daí a atendeu a gente segunda não... chamada, não vai entrar na porta, né? Porque não tá com o nome da lista. Mas Podia acontece, ter, sabe? olha, Acontece ainda. você foi barrado, você não Mas confirmou. tudo organizado, né, Melissa? A gente monta a mesa, Claro. né, com o nome de convidado, com o número de convidado, é buffet com o número de convidado, é sobremesa, tudo envolve a organização. É um espaço que a gente monta todo em prol do número de convidados confirmados. Então, lá no início, os noivos me dizem, ó, Grazi, eu vou ter 100 pessoas para convidar, tá? Ali, um tempo antes, a gente vai vendo, quem disse, daqui a pouco até as pessoas por N fatores, claro, não podem estar presentes, já avisam antecipado, né? A gente já tem todo esse jogo de cintura. Ótimo, mas já faz aquele remanejamento. Mas a gente precisa, sim, estar preparado. E daí, se tu chega num evento sem o teu nome na lista, como tu vai te sentir? Já aconteceu? Aí, nós, da organização, às vezes a gente fica até sem jeito de não estar o nome na lista, mas não confirmou. Sim. Então, quando tu recebe um convite e tá escrito embaixo, confirmação até tal dia, valoriza, porque tudo vai ser em cima da organização, né? Eu acho isso que é fundamental, é o mínimo que tu pode ter de reconhecimento antes do evento ainda, né? Ai, deixa eu te contar uma agora, que eu até fico com vergonha, mas vou contar pra mim o que acontece, né, gente? Tem um casamento que eu fui, que o noivo, que eu era amiga do noivo, tá? Quer dizer, sou amiga. Hoje não é noivo, né? Enfim, da ala do noivo. E quando ele me convidou, eu disse, claro, imagina, vou ter sim. Tipo assim, pra mim tava confirmado ali, né? E tinha realmente no convite tal e tal, mas assim, ninguém ligava, ninguém fazia que nem a Grazi faz e tal, né? E pra mim já tava confirmado pro noivo. Então, pra mim, eu fui no casamento. Eu era da parte do noivo, tá? A noiva, tipo assim, eu achei que tu não ia vir, né? Eu disse, não, imagina que eu ia perder, não. Mas eu senti. Eu senti que ela não contava comigo, entendeu? Eu acho que o que eu confirmei com o noivo não era o suficiente. Mas o que eu quero. Gente, abafo cara. Mas deixa eu te falar uma coisinha também. Eu me lembro que uma vez eu fiz um aniversário com minha filha, que era um aniversário maior, de 1 aninho e tal, e uma pessoa me disse assim, Melissa, assim, ó, pode contar. 30% dos que confirmam não vêm. Isso é verdade. Eu acho que hoje em dia não mais. Pelo menos as minhas listas são bem certinhas. O pessoal confirmou. Por quê? Porque a gente, que nem eu te digo, eu faço esse trabalho. Que nem eu tenho muito essa questão do orçamento. Lá no início a gente pergunta para os noivos: qual o orçamento que vocês têm? Né? Isso é fato. Por quê? Existe uma programação. Então lá, quando chega perto dos dias, a gente está criando tudo em cima desse orçamento, né? E o que isso às vezes influencia? Influencia no tu dar o teu melhor e fazer com que os noivos se sintam confortáveis.
sim, né? Daqui a pouco tu não vai estar ali, digamos, com 6, 7 pessoas que não vieram. Então, sim, eu prefiro fazer 2, 3 chamadinhas para aqueles que não sim. confirmaram ainda. Eu faço uma ligação, no caso, sabe aquela cerimonialista raiz, assim, tipo, ô Sim, fulano, vai vir ou não vai? agora. Mas eu acho que às vezes, e até pela correria, muitos, eu já tive casos assim, das pessoas realmente, sabe, Grazi, não consegui te retornar, ou não li a tua mensagem e estão lá, sabe? E às vezes as pessoas não têm o problema de faltas. Até hoje, assim, ó, eu tive um caso de uma família que confirmou, mas daí em função de doença eles não vieram, Uhum. né? E outro caso que também foi questão de, acho que também foi vírus ou coisa assim, que uns 2, 3 dias antes a pessoa pegou e a família acabou não querendo ir sem ela, acabaram não Sim, indo, porque eram de outra cidade longe, entende? Mas assim, quando tu tá ali firme e as pessoas veem o teu trabalho com seriedade, eu acho que facilita bastante. sim. Não Não, tive muito problema de falta. e entender que esse movimento que tu faz é um carinho para os noivos e para as pessoas entenderem que elas, se elas foram convidadas, elas são importantes. Mas claro que se entende que alguma situação, né, aconteceu, Sim. mas não ficar tão no obscuro, né? Mas também tem que colocar assim que se tu confirmou que a pessoa te convidou, também tem que colocar, né, na confirmação já, né? Não, Grazi, ou não, amigo, você É, devia ter falado de novo, o que que tu acha? não, eu acho que tá super certo. Se tu confirmou, tá confirmado, vai, sabe? Porque ninguém vai convidar alguém, digamos assim, que não gostaria que realmente estivesse. Hoje existe essa consciência, assim, de tu, que nem eu te disse, de fazer as coisas mais pros mais íntimos, Sim, né? Então valoriza, é um ato de carinho. Esses momentos são momentos para a vida, né? Que nem a gente comentou. Cria-se um vínculo a mais com essas pessoas. Isso é lindo. Então, quando tu recebe um convite, valoriza. É com muito amor sempre, pode ter certeza, né? até porque naquele, as pessoas que vão para esses eventos, elas fazem parte das memórias futuras dos noivos, dos formandos, das Exato. debutantes, né? Então entender que as pessoas entenderem que convidar realmente quem faz sentido atualmente, né? No momento, quem faz sentido realmente. Porque vão ser memórias que você vai levar para a vida. E que Sim. a opinião dos outros ela não tem que ter imperar sobre as suas, porque é um momento que é a oportunidade de tu colocar como tu quer, do jeito que tu quer, da cor que tu quer, do jeito, né? É a É, oportunidade de tu sim. expressar para os outros quem tu é e o que faz sentido para ti naquele momento, né? Sim. Até quando eu comecei a minha parte de celebrações, que eu fui buscar a minha formação, eu ouvi assim, mas daí tu. Eu sou de origem, né? A minha religião é católica, batizada católica. Mas daí tu não pode celebrar um casamento, porque tu não é padre, entendeu? Mas justamente eu tenho esse olhar, sabe? Muitas pessoas querem algo diferente. E hoje a gente já tem uma flexibilidade maior dos padres, dos pastores, isso é fantástico, porque às vezes os casais querem um ambiente diferente, querem fazer algo dentro da tua essência, da tua história, e a gente não tinha essa abertura anos atrás, né? Era aquela coisa engessada. Hoje a gente está tendo, então está sendo lindo, né? E eu acho muito bonito quando há essa harmonização, né? E a parte da celebração é algo que me chamou muita atenção por causa disso, porque às vezes tu via os noivos querendo fazer algo dentro da essência deles, mas que eles não conseguiam realizar, entende? Então isso é algo assim, eu acho que cada vez mais precisa se ter esse olhar. Então tu não tem que pensar no que os outros vão dizer, o que os outros vão Pensar. achar. Faz aquilo que o teu coração manda. É único, né? Todo momento é único. Tudo Sim, aquilo que tu vai gerar é a mesma questão que tu disse que tu se arrependeu de não ter ido. Mas com certeza hoje, em outras situações que houver, já tem um aprendizado, sim. né? Qual Grazi. é o aprendizado que isso te trouxe, né? De repente, Ou, esse é uma das coisas que vão te mover a tomar sempre a decisão por ti mesma. sim.
né? Não acredito em ninguém, mas por si, né? Isso aí. Sim, Tem que exato. E isso Grazi, é muito da personalidade, né? sim. Grazi, a gente vai ter que fazer um segundo momento, porque a gente não conseguiu falar tudo. Já tá virando 1 hora, Grazi. Bora! A Quando? gente Já tem vou mais anotar aqui assunto, na hein? minha agenda. Olha. Ai, coisa É, boa. Eu quero, antes que essa live acabe, quero te agradecer. A gente vai ter que fazer parte 2 porque tá, olha, foi muito boa. Passou rápido, né? Coisa boa. gratidão. Rapidíssimo, olha que, meu Deus, eu nem tinha visto a hora ainda. Que Ai, lindo! eu quero te agradecer muito. Foi, olha, muito precioso esse nosso momento. E eu gostaria de te convidar, se você quiser deixar assim algo que toque teu coração para esse momento, uma dica, uma frase, algo que daqui a pouco ficar para essas pessoas que estão hoje pensando ou que daqui a pouco mais para frente, o que que hoje tu toca teu coração para dividir com eles, com elas principalmente, né? Primeiramente, dentro desse contexto, né, dos eventos, quero dizer para as pessoas, sim, olharem muito para essa questão, assim, da organização, do teu investimento, né? Ter alguém que esteja ali contigo e por ti nesses momentos, né? Que isso é fundamental. Não é, muitas pessoas ainda têm aquela crença, assim, de que não é necessário, né? Mas sim, né? É por ti, é por tudo que tu quer vivenciar e por tudo que tu criou, né? Um processo longo, às vezes, de quantos anos de conhecimento, de namoro, né? De noivado, ou são 15 anos esperando por esse momento para debutar, né? Sim. Então, existe essa parte emotiva. Então, olhe para isso, né? Tragam essa importância de tu aproveitar o máximo possível, né? E é isso. Estou aí, né, para auxiliar, tirar dúvidas. Quem quiser pode me chamar, né? Dou esse suporte na internet, aqui no Instagram sempre. E é isso aí. Agradecer a oportunidade, Melissa, maravilhosa. Fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite. É algo que realmente eu faço de coração. Sou apaixonada pelo meu trabalho e poder transmitir isso para as pessoas, né? Contigo, assim, que está fazendo um excelente trabalho, né? Também aqui nas redes sociais, para mim, assim, é sensacional. Muito grata mesmo. Muito obrigada, meu bem. Até a próxima, porque vai ter, tá? Gente, Isso beijo por quem aí. estava aqui, por quem vai assistir depois. E quem puder, Isso compartilha aqui essa live, tá? Para mais pessoas, mais noivinhas, para todo mundo ficar bem alinhadinho, tá bom? Beijo, uma isso ótima aí. noite. Grande beijo a todos. Beijo, Beijo. tchau, tchau. Tchau.